O Supremo Tribunal de Justiça decidiu esta semana que os crimes de estupro e atentado violento ao pudor são crimes hediondos mesmo quando numa morte ou lesão corporal grave da vítima. Essa decisão reforça uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, em 2001, que trata o estupro como um crime hediondo. Em 2009, houve uma alteração no Código Penal que passou a considerar o atentado violento ao pudor também um crime hediondo. Olha, para a gente falar desse tipo de violência, está aqui conosco, gentilmente, o advogado criminalista, o doutor Paulo Sérgio Leite Fernandes. Doutor Paulo Sérgio, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Heródoto. Fico muito feliz, muito contente, muito satisfeito de estar com vocês aqui nesse programa. Muito obrigado. Antes do senhor comentar exatamente esse ponto, eu vou ler para o senhor uma notícia que saiu publicada ontem às 11 e pouco da noite. Essa notícia é do jornalista Lauro Jardim. Diz aqui, foragido desde 2011, o médico Roger Abdelmaci, condenado a 278 anos de prisão por 56 crimes de estupro, que é o caso que nós estamos conversando aqui, contra suas pacientes, teve um pedido de habeas corpus negado pela ministra Laurita Vaz, do STJ. No pedido, os advogados de Abdelmaci lançaram uma bizarra tese de que os estupros aconteceram sem violência real. Por isso, o Ministério Público não poderia ter proposto uma ação contra Abdelmaci, somente as mulheres estupradas. Como a negativa da doutora Laurita foi liminar, agora a quinta turma do STJ vai ter que reavaliar o pedido de habeas corpus, né? Pois é. Nós temos, tocante aos crimes sexuais em geral, uma atenção especialíssima, não só da mídia, mas do Poder Judiciário e do povo, porque há uma atração que se diria direcionada, uma atração que diz exatamente com a espécie humana. O Supremo Tribunal Federal tem sido muito censor nesse aspecto. E depois, quando o estupro se divorciou da chamada violência real e passou a ser também aquilo que a gente poderia chamar até sofisticadamente de violência ideológica, nós temos um perigo à vista. Qualquer conduta menos lícita ou um pouco mais agressiva de alguém contra alguém, seja homem ou seja mulher, porque hoje, dentro do novo ou da nova movimentação do Código Penal, o estupro pode se dar de homem a homem, de mulher a mulher ou vice-versa. Dentro dessa perspectiva, a coisa fica excepcionalmente perigosa. Não se pode mais tomar esse aspecto especialíssimo dentro de uma leviandade eventual, porque o estupro passou a ser uma ameaça enorme a qualquer indivíduo um pouco mais acidulado nessa atividade de caráter sexual. Então, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo, aliás, de acordo com a lei vigente, que estupro é qualquer coisa que tenha uma aproximação de caráter sexual não querida pela outra criatura. Hoje, uma mulher pode estuprar um homem, o que é alguma coisa para os antigos seres humanos. É uma novidade isso? É uma novidade. Uma mulher estuprar um homem é uma coisa muito esquisita, né? Dentro do aspecto machista, em que este advogado, que tem 77 anos de idade, foi educado, um homem nunca seria estuprado por uma mulher, mas hoje é muito possível. Os homens precisam ter cuidado também com isso, moralmente, depois do lançamento de um livro aí, 50 não sei o quê, que é best-seller, né? E que está tornando as mulheres essencialmente legitimadas para esse tipo de atividade igualitária entre homens e criaturas do sexo oposto. De qualquer forma, nós cuidamos disso como se fosse uma brincadeira um pouco mais séria, mas a posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça hoje é seríssima, mormente porque se tem entendido que menores de 14 anos não têm suficiente percussiência psíquica para poder escolher. Carimbar com o título, então, de crime hediondo, o que modifica na pena? Não modifica
grande coisa, porque a pena é muito grave sempre. Mas no caso de crime hediondo, a progressão da pena não é mais restrita? A progressão da pena se dá muito mais tarde, na classificação de crime hediondo. E é mais grave, evidentemente. Mas mesmo o estupro da forma simples ou da forma chamada higiênica é apenado com uma gravidade muito grande. E há uma consequência também. O estuprador, quando condenado, ele é castigado duplamente, tanto pela justiça como dentro do presídio. A vigilância em relação àquele que é condenado por estupro nos presídios em geral tem que ser muito acidulada, porque ele paga também lá dentro e é, na verdade, estuprado várias vezes como pena supletiva. O que não deveria acontecer, né? Mas acontece. Porque o Estado é responsável pela segurança do Estado, ainda que seja um estuprador. Né? Você é um advogado experiente, além de um jornalista competentíssimo, é um advogado que sabe das coisas e nós dois sabemos que o sistema prisional brasileiro é podre. Não a prisão diferenciada, detentiva, diferenciada lá do sul do país. Aquilo lá é higiênico demais até. Mas, em geral, nós pagamos um preço muito caro. Ok, doutor Paulo Sérgio, a gente continua a nossa conversa em 15 segundos. Ora, pois. Obrigada, doutor.